Glória a Deus, graça e paz, meus queridos. Nós estamos aqui hoje para render ao Senhor um culto de louvor, de adoração. E eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tuas bênçãos sem fim. Queremos agradecer ao Senhor por tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre nós nesta manhã. Queremos entregar ao Senhor as nossas vidas, colocar diante do teu altar e pedimos ao Senhor que venha encher as nossas vidas com o teu Espírito Santo e que receba esse culto como uma oferta agradável ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos nos alegrar diante da presença do Altíssimo. Aleluia, louvado seja Deus. Agora. Vamos lá. 1, 2, 3. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Oh, com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Porque Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus, com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Aleluia.
és nosso Deus forte. Tu és o grande eu sou. Diga isso. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está. Meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está. Oh, meu Deus, tudo governa. O controle de todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor. Ele é o nosso pastor, o nosso Deus forte. Vamos dizer isso mais uma vez? Aleluia, Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso, todo-poderoso Adonai. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, O nome sobre todo o nome, nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está. Meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está. Meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós queremos nesse dia, meu Senhor, te pedir
Que o Senhor nos ensine a ser verdadeiros adoradores. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é Espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que assim sejamos nós, Deus. Que o nosso espírito, que a nossa alma, que o nosso coração sejam voltados tão somente para adorar o teu nome. Pois tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores, e não há outro além de ti. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós vamos dizer mais uma vez, em espírito e em verdade. Aleluia, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga mais uma vez. pra te adorar, ó Rei Dos Te adoramos, Jesus, adora Ele. Foi que eu Nasci, ó Rei Jesus, o meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. ministrando louvor. Foi pra isso que eu nasci, Ministrando
nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai, que tudo aquilo que nós fazemos, que façamos para a glória do Teu nome. Tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor escolheu a cada um de nós, e nós fomos criados para o louvor da Tua glória, Deus. Então recebe a nossa adoração, recebe a adoração que sai do coração do Teu povo nesta manhã. Abençoa os Teus filhos que estão nos assistindo, abençoa as famílias, ó Deus, que estão sendo representadas. Pai, quebranta os nossos corações diante da Tua presença. Prepara os nossos corações, ó Deus, para receber a porção da Tua palavra nesta manhã. E que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser renovados. Deus, que as famílias sejam restauradas, que as relações, Deus, entre pais e filhos, entre irmãos, entre esposo e esposa, sejam restauradas neste dia. Pai, que o Senhor venha trazer à memória aquilo que nós temos feito, que tem impedido o Teu fluir nas nossas vidas. Deus, talvez uma palavra de maldição que foi lançada, que o Senhor traga agora, meu Deus, à memória, que nós possamos nos arrepender. A Tua palavra diz que de um mesmo manancial não pode fluir água limpa e amargosa, e que dos nossos lábios apenas venha fluir, Deus, palavras de bênção, palavras de louvor, de gratidão ao Senhor, Deus. Prepara, Senhor, os nossos corações, que não sejamos rebeldes, que os nossos ouvidos, Deus, estejam sensíveis ao ouvir a voz do Teu Santo Espírito, e que os nossos corações, ó Deus, estejam dispostos a obedecer. Fala conosco, Deus, fala conosco nesta manhã e transforma as nossas vidas, que sejamos, Pai, como vasos na mão do oleiro. Assim oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, amados irmãos. Bem-vindos a mais um culto do Ministério de Casais e Famílias da IBAMEC. Esse é o nosso terceiro culto dedicado às famílias no ano de 2020. Esse culto é um culto especial, principalmente nesse momento que as famílias vivem, né? Nesse momento atual que o mundo, o país, o Brasil, a Bahia e a cidade de Salvador vive. Que este culto sirva para que as famílias possam refletir, para que nós possamos abrir a nossa mente, refletir na palavra de Deus. Nesta manhã, quem irá pregar a palavra é o nosso irmão Tiago Ferreira. Para aqueles que não conhecem Tiago é membro da IBANCED, ele faz parte do Ministério de Louvor da IBANCED, mas Tiago também é um psicólogo e trabalha muito nos ministérios, sempre que tem os encontros de casais da IBANCED, enfim, é uma pessoa que está sempre à disposição e trabalhando na obra. Então, eu espero que os irmãos possam refletir na palavra dele nessa manhã, que Deus nos abençoe. Todos no Ministério de Famílias e Casais da IBAMEC também esperam que todos estejam bem. Estamos com saudade de podermos ter comunhão aqui na sede da igreja, mas o Senhor sabe de todas as coisas e muito em breve estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos e que vocês possam aproveitar e vocês possam refletir nesta palavra do irmão Tiago nesta manhã. Fiquem com Deus. Olá, meus irmãos da nossa querida IBAMEC. Eu estou mais uma vez com vocês, porque não sei se vocês se lembram, mas eu já estive aí com vocês antes, mas agora não estou presencialmente,
mas continuo ligado a vocês em espírito, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Isso é uma coisa que nos faz diferentes das outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. O fato de que as pessoas buscam uma conexão, que nós que conhecemos a Cristo já ganhamos essa conexão quando todos nós nos tornamos filhos de Deus. E quanto família de Deus, nós tentamos nos ajudar mutuamente. É isso que nós costumamos fazer. Então, me pediram para que eu conversasse um pouco com vocês sobre essa experiência que tem acontecido com todos nós, essa experiência de dificuldade frente a essa crise tão gigantesca que tem se abatido sobre nós. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, mas primeiro eu gostaria de falar do meu respeito ao quanto que eu não sei exatamente o que cada um de vocês está passando. Porque nós sabemos que essa crise é uma crise que foi desencadeada por um vírus ou por uma espécie de vírus específica, mas ao mesmo tempo nós sabemos que todos nós estamos vivendo diversas crises dentro dessa crise. Alguns de nós, por exemplo, trabalham na linha de batalha em relação ao Covid-19. Alguns de nós estão trabalhando dentro de hospital, dentro de unidade de pronto atendimento. E essas pessoas, esses membros da nossa família ou pessoas que nós conhecemos, elas estão na linha de frente, vivendo toda a tensão de estar lidando com situações de vida e morte. Outros de nós, e aí eu me enquadro nesses, conseguem trabalhar de dentro de casa. Esses não estão na linha de frente, exatamente, lá no hospital, mas estão tendo que trabalhar de dentro de casa. E isso, em certo sentido, é um luxo, porque você pode ficar na sua casa e não estar se expondo tanto. E nós temos que ser muito gratos quando nós temos essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo em que nós somos gratos por isso, eu e você que estamos nessa condição também estamos vivenciando experiências que a gente nunca viveu antes. A gente está vivendo uma intensidade de relação familiar que faz com que a gente descubra coisas sobre os nossos familiares e descubra coisas sobre nós mesmos que a gente sequer sonharia. Outros de nós não estão nem na linha de frente, nem trabalhando dentro de casa, mas precisam sair para trabalhar. E estão enfrentando uma cidade que não conheciam. Uma cidade que tem uma tensão que você não conhecia. Quando encontra as pessoas no trabalho ou na rua, as pessoas parecem que estão em um campo de guerra, uns com medo dos outros. E isso tem tornado a nossa experiência psicológica, a nossa experiência pessoal muito difícil. Então, primeiro, meu respeito ao fato de que eu não conheço a sua realidade, de que eu não tenho as respostas para a sua realidade ou para a sua experiência. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço um Deus, que eu sei que você também conhece, que conhece cada uma das nossas realidades. E um Deus que pode estar junto conosco tentando viver isso. Eu estou olhando aqui para o papel para tentar seguir uma linha direta e rápida contigo, porque eu sei que às vezes quando a gente está conversando com uma câmera entre nós, que a gente precisa reduzir um pouco a quantidade de coisas que a gente vai falar. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre alguma questão relacionada à saúde mental, mas que tem a ver com coragem. É porque, meus irmãos, normalmente quando a gente ouve falar de saúde mental, e você sabe que nesse período de crise se multiplica pela internet as pessoas que falam sobre ansiedade, que falam sobre como lidar com sua própria subjetividade. Mas eu e você sabemos que quando a Bíblia nos confronta com essas questões que são vinculadas a uma espiritualidade integral, ou seja, uma espiritualidade que não é separado a vida religiosa, a vida espiritual com a nossa vida emocional, a proposta cristã, a proposta bíblica é bem diferente. Ao invés de ser um foco interno, normalmente é um foco em por que nós estamos aqui nesse mundo. Então nós vamos falar hoje sobre saúde mental e coragem. E para isso, eu gostaria de ler um texto com você. O texto de 1 Samuel 17, dos versos 22 em diante. Diz assim o texto: Davi deixou o que havia trazido, só te contextualizando, Davi já tinha sido ungido aqui por Samuel, ou seja, ele já sabia que ele seria o rei de Israel, mas ele ainda não era o rei. E estava tendo uma batalha entre Israel e os filisteus, e Davi ainda era um menino, ele não podia ir para o campo para lutar. Mas o pai dele pediu que ele fosse levar algum suprimento para os seus irmãos e ver como é que estava também o campo de batalha. Davi chega lá e quando ele corre, agora sim, nós estamos no nosso texto, quando ele deixa o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, ele corre para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou
e lançou um desafio que ele estava lançando todos os dias para o povo de Israel. E Davi ouviu o desafio. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Você bem se lembra que Golias era um gigante. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei vai dar grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali então: o que vai receber esse homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: olha, você vai receber isso, isso e isso. Quando Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando dos soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem foi que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Eu sei que você é presunçoso, eu sei que seu coração é mau, você veio aqui só para ver a batalha, só para ver o circo pegar fogo. E disse Davi: mas o que foi que eu fiz agora? Eu não posso nem falar com os soldados, eu não posso nem conversar. Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. Davi se virou para outra pessoa e perguntou, e os homens responderam a mesma coisa. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse, olha a coragem dele, Davi disse para o rei Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo, ele, vai lá e vai lutar com ele. Vamos conversar um pouco sobre isso, mas eu sei que vocês já oraram aí, mas eu gostaria que a gente orasse juntos, tá bom? Meu Senhor, muito obrigado pela Tua presença em nosso meio. E muito obrigado porque quando nós andamos pelo vale da sombra da morte, mesmo enquanto estamos andando, nós sabemos que o Senhor está lá conosco. E o Senhor é esse Deus, o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que chora junto conosco, um Deus que está junto conosco. Muito obrigado, Deus, porque nós temos o Senhor a quem recorrer. E eu peço ao Senhor que nesses momentos, nesses minutos em que eu vou estar conversando com os meus irmãos, que nós possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor possa falar ao nosso coração e que não sejam só informações, mas que seja, acima de tudo, Teu Santo Espírito traduzindo em nós a Tua vontade. Peço isso em nome de Jesus. Ok, vamos começar então. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o que coragem não é. A primeira coisa é que coragem não é ausência de medo. Nós cristãos, às vezes, estabelecemos umas relações entre nós que são meio estranhas. E nós colocamos palavras na Bíblia que não estão na Bíblia. Como, por exemplo, o fato de que a gente não pode sentir medo, de que a gente não pode sentir ansiedade, de que a gente não pode sentir tristeza. E a gente acha, com a boa intenção, de que isso é uma boa forma da gente estar se relacionando entre nós. Mas você que já viveu, como eu já vivi, ansiedade, tristeza, medo, angústia, sabe qual é o efeito quando você encontra um irmão que, ao invés de te acolher, que ele te acusa porque você não deveria estar sentindo isso? Essa é uma leitura ruim do cristianismo, até porque a nossa referência é a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo teve. E nós sabemos que em vários momentos, mas talvez mais especialmente naquele momento no Getsemane, que Jesus sente uma ansiedade muito grande. E a Bíblia diz que aquela experiência que ele está sentindo é tão grande a ponto de praticamente te dar para ele uma sensação de morte. E que ali Jesus ele não conversa com Deus dizendo assim: tira a minha ansiedade. Mas ele coloca a sua ansiedade diante de Deus. Mas ele continua fazendo a vontade de Deus. Então, coragem não é não ter medo, não ter ansiedade. Alguns de nós estão brigando muito com suas próprias emoções, quando deveriam estar olhando para essas emoções como uma parte integral do seu corpo, que Deus fez assim. E essas emoções têm um papel especial de sinalizar que o mundo está complicado. Então, se você não estivesse sentindo um pingo de ansiedade, se você não estivesse sentindo algum medo agora, seria estranho, porque nós estamos vivendo um momento muito atípico. A segunda coisa é que coragem não é igual a confiar em si mesmo. Meus irmãos, como a gente tem ouvido isso hoje em dia, né? Você tem que ter autoconfiança, você tem que confiar em você mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, se você confiar em você mesmo, você vai fracassar. Se você confiar em você mesmo, você vai enfiar os pés pelas mãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia também nos diz que quando a gente tem uma vaidade exacerbada, quando a gente confia demais no nosso braço, que isso precede a queda. Se você bem se lembrar, não foram duas vezes apenas que Deus, na história bíblica, ele tira a confiança das pessoas em si mesmas para as pessoas se lembrarem que elas têm que confiar em Deus. Lembra lá da história dos 300 valentes? Na verdade, Israel tinha um exército de 10 mil, mais que 10 mil talvez. No começo mais do que 10 mil, depois reduziu para 10 mil, e Deus disse: olha, está muito ainda,
Está na hora de você reduzir mais e reduzir para 300 para que você tenha convicção de que quem ganhou essa guerra não foi o seu próprio braço. Alguns confiam em carros, alguns confiam em cavalos, alguns confiam no próprio braço, mas nós fazemos menção do nosso Senhor. Então, coragem não é autoconfiança, não é bem isso. E coragem também não é imprudência. Se você bem olhar para essa história de Davi, chega um dado momento que Davi vai lutar contra o gigante. Mas quando ele vai lutar para o gigante, alguém dá para ele uma armadura enorme que ele mal consegue andar. E ele não é imprudente só para poder agradar o rei. Pelo contrário, ele diz, olha, essa armadura não me dá mobilidade e Deus me ensinou a fazer outras coisas. Então eu vou confiar no que Deus me ensinou a fazer. Perdão, acabei balançando aqui o fio, mas vou confiar no que Deus me ensinou a fazer. Então tire essa armadura aqui porque eu vou pegar as pedras com as quais eu sei lutar. Ou seja, coragem não é imprudência. Então, entre nós aqui, vamos dar uma definição para o que a gente está chamando de coragem? Para que a gente entenda também por que coragem tem a ver com saúde mental nesse período de crise. A primeira coisa é o seguinte, coragem não é ausência de medo, não é autoconfiança, não é imprudência, mas coragem é agir de acordo com os seus valores pessoais, de acordo com a missão que Deus te deu, conservando a confiança nele, mesmo quando você não conhece exatamente o resultado. E está aí o nosso grande desafio. Coragem é quando nós agimos segundo os nossos valores, segundo aquilo que Deus nos chamou para fazer, confiando nele, mas sem necessariamente garantir os resultados. Quando eu penso sobre isso, eu me lembro de uma situação em que eu estava com o Ministério de Louvor, não sei quantos de vocês sabem, mas além de conversar com pessoas, eu também sou músico. E eu sempre trabalhei na IBAN Sede, com música, eu sou tecladista. Teve um dado momento da nossa história lá, em que nós saíamos com um grupo de louvor para tocar em diversos lugares, porque nós entendíamos que a música era uma boa forma de levar essa palavra que eu estou levando aqui para vocês, falada, para algumas pessoas que não ouviriam dessa forma que a gente está conversando. E eu me lembro que nós recebemos um convite para, enquanto grupo de louvor, adoração, a gente tocar numa igreja daqui de Salvador, e era uma igreja de porte médio. E quando eu estava lá no meio do momento de adoração, a minha cabeça saiu um pouco do momento de adoração, eu comecei a ficar muito preocupado com o que a gente estava fazendo ali. E minha cabeça estava assim, por que vocês estão aqui? Essa igreja tem grupo de louvor, vocês deveriam estar em outro lugar, qual é o fruto do trabalho de vocês aqui? E aí, meus irmãos, eu não estava mais conseguindo adorar, e quando nós saímos de lá, eu conversei com a irmã Andréia, ela, eu não sei se vocês conheceram, mas ela é esposa do pastor Arthur, que já foi pastor da nossa IBAN. E eu falei para a Andréia, abri meu coração para ela, e perguntei, Andréia, você acha que a gente está tendo frutos aqui? E ela, de uma maneira muito sábia, disse assim, Tiago, eu não sei quais são os resultados que vocês vão ter aqui, os frutos que vocês vão ter aqui. Mas vocês não estão aqui por causa dos frutos ou por causa dos resultados. Vocês estão aqui porque Deus chamou vocês para estarem aqui. O que a minha irmã Andréa estava falando, ela estava fazendo uma distinção entre agir de acordo com o que Deus nos manda fazer e agir tentando controlar o resultado do nosso trabalho, controlar o que vai acontecer. Só que para mim, que sou uma pessoa que gosta das coisas super certinhas, gosta de controlar as coisas, essa é uma lição super difícil. Quem realmente me ajudou muito foi um livro especial da Bíblia que se tornou o meu livro favorito da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. E todas as vezes que eu leio Eclesiastes, a sensação que eu tenho é uma sensação de liberdade. Porque o livro de Eclesiastes, ele tem uma forma toda especial de Deus de mostrar que o controle não está em nossa mão enquanto a gente vive em função de tentar controlar tudo, ou seja, quando a gente quer assegurar todas as condições para poder agir, a gente não age com coragem, que a gente age segundo uma confiança em nosso próprio braço. Eu gostaria de ressaltar 3 coisas que o livro de Eclesiastes diz e que tem uma relação direta com isso que nós chamamos de coragem cristã, e uma coragem cristã que nos leva a ter uma saúde mental especial. A primeira coisa é que o livro de Eclesiastes nos mostra que quando nós tentamos controlar o produto da nossa mão, que nós somos frustrados. Deixa eu te contar uma história que está no texto de Eclesiastes, está no capítulo 9 de Eclesiastes. É uma história que transformou minha vida a primeira vez que eu li. Essa história que está lá no livro de Eclesiastes é assim: havia um reino muito pequeno, com poucas pessoas, e esse reino foi sitiado por um reino maior, um reino que tinha um exército maior, e esse reino que tinha um exército maior estava lá oprimindo esse pequeno reino, e o rei desse reino não sabia o que fazer. Mas aí, uma pessoa que morava nesse pequeno reino
que era pobre, mas que era sábio, ele monta uma estratégia em sua sabedoria e ele leva essa pequena cidade à vitória. Olha que história bonita, mas o mais importante é o final da história. E aí, depois de algum tempo, ninguém mais se lembrava desse pobre sábio. Quando eu li isso a primeira vez, eu tive um choque. Mas peraí, o que a Bíblia está querendo me dizer aqui? Esse homem, ele trabalha, ele faz aquilo que tem que ser feito, mas ninguém reconhece o seu valor depois. Então, o que Eclesiastes está dizendo é que Deus nos dá a condição de trazer à nossa mão coisas para que nós façamos. Mas enquanto a gente estiver preocupado com o reconhecimento que a gente vai ter, com as consequências daquilo que a gente vai estar fazendo, a gente não consegue desfrutar da presença de Deus em meio a essa nossa ação. Deixa eu te falar as 3 coisas que dizem respeito a isso. A primeira é que nós sempre tentamos controlar o nosso passado. E aí, meus irmãos, a primeira parte disso é quando nós olhamos para o passado e a gente diz assim, era tão bom antes. Eu deveria ter tomado uma decisão de continuar onde eu estava. Essa minha decisão de mudar, de começar esse casamento, de começar esse ministério na igreja, é uma decisão equivocada. Os dias de ontem são melhores do que os de hoje. Aí o Eclesiastes nos diz assim, Eclesiastes 7, verso 10, não diga, por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Porque não é sábio fazer essas perguntas. Deixa eu te falar por que não é sábio fazer essas perguntas. Primeira coisa é que de fato você não consegue controlar o passado. Mas quando você fica tentando controlar ele e tentando na sua cabeça dizer deveria ter sido como era antes, você não consegue viver o presente. A minha avó, ela tem 96 anos hoje. E ela pegou essa pessoa muito especial, porque aos 96 anos ela consegue ser muito pouco nostálgica. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com ela. Ela disse assim, meu filho, minhas amigas, as amigas dela devem ter uma idade parecida com a dela, minhas amigas ficam dizendo, antigamente é que era bom. Meu filho, antigamente que era bom nada. Bom é hoje eu sou rica. E olha a concepção de riqueza dela. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha comida. Eu deito e eu durmo. Eu sou rica. A minha avó, com 96 anos, estava me explicando que algumas pessoas vivem muito no passado e acabam não notando que Deus hoje tem dado toda a provisão necessária. Só que alguns de nós, ao invés de pensar no passado como sendo aquele lugar que gostariam de recuperar, alguns de nós passaram experiências muito dolorosas no passado. E nesse período de quarentena, nesse período de crise, as memórias estão vindo com muita força. E aí essas memórias estão vindo e as pessoas começam a ficar muito desesperadas com isso, porque a ideia que passa na cabeça é que com a história que eu vivi, e alguns de nós infelizmente viveram uma história de abuso, viveram histórias de violência, viveram histórias de muitas perdas, e aí vem à mente assim, com a história que eu vivi, eu não tenho como viver uma vida plena hoje. Com a história que eu vivi, eu não tenho como hoje ser a cristã que eu acho que eu deveria ser o cristão que eu deveria ser. É nesse ponto que aquele texto famoso de Romanos 8, 28 faz muito sentido para nós. O texto diz assim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era criança eu aprendi esse verso de uma maneira que é um tanto quanto cruel. Porque parecia que era assim, sabe aquela coisa ruim que aconteceu com você? Foi Deus que fez com um propósito especial. E meus irmãos, não necessariamente é assim. Nosso Deus é um Deus que chora junto conosco. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Jesus, ele olha para Jerusalém e ele diz assim, Jerusalém, como eu gostaria que você não tivesse ido por esse caminho. Como eu gostaria de ter colocado você debaixo do meu braço. E Jesus chora. Porque a ideia em questão é que Jesus nos faz, enquanto humanidade mesmo, enquanto a sociedade, e não nos transforma em robôs, mas nos permite agir e tomar a decisão de adorá-lo ou de não adorá-lo. E por conta disso, enquanto sociedade, a gente fez uma série de coisas ruins. Ou você realmente acha que Deus se alegra com o racismo? Ou você realmente acha que Deus se alegra com o fato de que alguns de nós perderam familiares porque um hospital que deveria funcionar do jeito A, mas por questões políticas não funciona, acabou não permitindo que esse familiar continuasse com vida? Deus chora com essas coisas. Só que Deus não perde a sua soberania. E Ele age em todas essas coisas, fazendo com que a gente desenvolva o bem. É por isso que em uma outra tradução tem assim,
todas as coisas cooperam, ou seja, operam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que as coisas em si, cada uma delas é boa. Deus não gosta de muita coisa que está acontecendo, mas Ele mantém a sua soberania, fazendo com que você que ama a Deus, no meio disso tudo, consiga ainda assim viver uma vida plena, desde que você não tente ficar lá no passado, remoendo que aquelas coisas não deveriam acontecer. Então, a primeira tentativa de controle nosso é a tentativa de controlar o passado, e alguns de nós têm vivido demais no passado. Outros de nós ficam tentando controlar o presente. Eu sei que ou você ou alguém que você conhece já disse essa frase: eu não deveria estar me sentindo assim agora. Eu não deveria estar passando por isso agora. Eu não deveria estar com essa dificuldade de produzir. Eu tinha que estar produzindo mais agora. E essas pessoas, ao invés delas viverem o presente, elas ficam tentando controlar o presente, tentando controlar o que está fora e tentando controlar o que está dentro também. Tentando condenar os seus próprios sentimentos e dizendo não deveria ser assim. E aí tem um outro texto de Eclesiastes, e se depois dessa nossa fala aqui você ficar estimulado ou estimulada a ler Eclesiastes todo, eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que Deus tem muito a falar com você através desse livro. Em Eclesiastes 5, verso 19, tem escrito assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Meus irmãos, esse é um texto muito especial. Olha o que está escrito: não é só quando Deus concede riqueza e bens. Porque boa parte de nós tem a comida em cima da mesa. Boa parte de nós consegue ter aquele necessário para a sua própria vida. Só que há uma outra habilidade que uma vida com Deus nos dá. É a capacidade de desfrutar daquilo que nós temos. Não sei se você já parou para ouvir, mas a expressão contentamento, ou seja, estar contente, diz respeito a uma raiz etimológica que vai para conteúdo. Então, aquele que tem contentamento é aquele que consegue desfrutar do conteúdo. Meus irmãos, será que a gente está julgando tanto o nosso presente que a gente não consegue mais olhar para um filho e desfrutar da companhia dele? Será que a gente está o tempo todo julgando que o nosso filho não deveria estar fazendo assim, que a nossa filha não deveria estar agindo assim, que nós não deveríamos estar agindo assim, a tal ponto em que a gente não consegue desfrutar daquilo que Deus tem nos dado? Você já conseguiu olhar pela sua janela e agradecer a Deus por você ter uma janela, por você estar em casa e desfrutar desse momento presente? Porque deixa eu te dizer, essa capacidade de desfrutar do contato com o momento presente é uma bênção de Deus para a sua vida. Alguns de nós não estão presos tentando controlar o passado, mas alguns de nós estão presos tentando controlar o presente. Deixa eu te falar alguma coisa de um pai para outro pai ou de um pai para uma mãe. Se relacione menos com o filho que você acha que deveria ter. E se relacione mais com o filho que você tem. Se relacione menos com o marido que você acha que deveria ter. E se relacione mais com o marido que você tem. Pegue de Deus, desfrute de Deus, essa bênção que é a capacidade de viver um pouco do momento presente. Isso é o que está escrito em Eclesiastes. Bom, se alguns de nós estão presos tentando controlar o passado, tentando controlar o presente, eu sei que muitos de nós estão presos tentando controlar o futuro. E aí é o nosso último texto de Eclesiastes que eu gostaria que a gente lesse, porque talvez seja o mais especial para mim. É o texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. O que é isso aqui? Deus está querendo nos pregar uma peça? Não querendo que a gente descubra o futuro? Não, mas Deus sabe que se a gente vive em função do futuro, que a gente não consegue exercer a nossa missão hoje. Nesse mundo corporativo, nós temos aprendido que nós temos que entregar resultado, entregar resultado, entregar resultado. Mas a mensagem de Deus para você não é entregue o resultado, é confie que o resultado vem da minha mão. Trabalhe, faça aquilo que eu te chamei para fazer e deixe o resultado comigo. Esse mesmo livro de Eclesiastes diz assim: se você ficar olhando demais o clima, o tempo, para poder saber se você vai plantar e vai dar certo ou vai dar errado, você não vai plantar nunca. Quem fica olhando para o vento não semeia. A palavra de Deus diz que você deve pegar o seu pão e lançar sobre as águas, espalhar ele, e depois de muitos dias você vai achar. Mas quem vai dar esse crescimento, quem vai dar esse retorno, não é o seu braço. O que foi que Deus chamou para fazer?
Ah, Tiago, mas eu não consigo enxergar o futuro com essa crise. Está tudo nublado para mim. Ok, mas Deus te chamou hoje para ser pai? Deus te chamou hoje para ser mãe? Deus te chamou hoje para fazer diferença no seu trabalho? Deus te chamou hoje para estar trabalhando como profissional de saúde? Deus te chamou hoje para simplesmente ligar para um amigo e dizer: eu estou lembrando de você, eu estou orando por você? O que é que Deus te chamou hoje para fazer? Tenha coragem de viver o dia que Deus separou para você. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Quando os dias não forem bons, se lembre, Deus fez ambos para que você não tenha a ilusão de que é você que controla a sua vida. Ter coragem, então, é continuar agindo segundo Deus chamou você para agir, mesmo na presença de um passado que você não controla, de um presente que você não controla, tendo às vezes sentimentos que você não gostaria de ter, e desconhecendo exatamente qual vai ser o produto do seu trabalho. Quem dá o crescimento é Deus. A gente semeia. Sabe o que é saúde mental na perspectiva bíblica? É a mesma coisa que Jesus chamava de bem-aventurança, e que às vezes a gente traduz como feliz. Feliz não é aquele que olha para si e tenta resolver esse turbilhão interno. Feliz é aquele que continua fazendo o que Deus já te chamou para fazer. Eu sei que alguns de nós estão um pouco paralisados. Meu convite hoje, e acho que o convite do Eclesiastes também, é que você possa recuperar a sua saúde mental, não porque você olhou muito para dentro, mas porque você continuou fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Eu oro por isso, eu oro por nós. Agradeço a Deus pela chance de estar com a nossa IBAMEC mais uma vez. Voltem para o caminho, voltem para a sua missão, e para aqueles que já estão na missão, continuem nela. Que Deus abençoe a todos nós. A paz, amados irmãos. Que essa palavra que o irmão Tiago trouxe nessa manhã nos faça refletir sobre tudo aquilo que Davi passou, que a gente possa refletir sobre o que o irmão colocou também do livro de Eclesiastes, que é um livro muito, muito rico na nossa reflexão, em tudo aquilo que ele nos traz, em tudo aquilo que ele nos confronta no nosso dia a dia. Que você possa refletir durante a semana, que você possa trazer essa reflexão para a sua família, que você possa trazer essa reflexão para o seu casamento, que você possa trazer essa reflexão para poder aplicá-la no dia a dia com os seus filhos, com o seu cônjuge, com o seu irmão, com a sua sogra, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua nora, enfim, que ela sirva neste momento para fazer com que Deus seja o dono de tudo no tempo dele. Que você possa colocar os seus medos, as suas aflições, que é muito natural, como colocou o irmão Tiago nessa manhã, e descansar nas mãos do Senhor. Coloca na mão dele. Ele irá cuidar de todas as coisas e tudo irá acontecer no momento deles. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana de paz, de bênção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.